vocês acham que a gente vai conseguir resolver o problema antes de ter alguma coisa, algum impacto maior no ambiente? Porque o ser humano consegue resolver as coisas quando já tá ferrado, né? Se acontecer alguma coisa mais grave, os furacões, o calor e o frio for intenso demais, acho que vai ter que chegar nesse ponto pra gente melhorar ou a gente vai conseguir resolver o problema antes disso? Eu acho que essa questão política, ela não deixa isso ser solucionado sem antes acontecer algum desastre, cara. Essa é a minha opinião, eu posso estar completamente errado, mas se isso realmente fosse uma preocupação de 100% das pessoas, não somente 118 países iriam concordar, como a COP28 aconteceu, né? Então eu penso que não, eu acredito muito, infelizmente, gostaria que isso não acontecesse, mas eu acredito que para alguma coisa acontecer, algum desastre maior teria que acontecer assim para acordar, para o povo acordar. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um Cadinho Podcast. Puxa o banco aí, vamos trocar uma ideia, vamos prosear um assunto que está pegando fogo literalmente, hein? Um assunto sério, que é o aquecimento global e mudanças climáticas. Pô, Thiago, mas que interesse eu vou ter em relação a isso? Que papo chato, cara. Velho, se eu te falar que é importante, que eu achei também que era chato, você não vai acreditar. Porque hoje é totalmente ligado ao impacto do dia a dia, que muda e você precisa entender por quê. Tem também a questão do meio ambiente e o perigo que isso se reflete no meio ambiente e, principalmente, a sua conscientização e o que você pode fazer para amenizar tudo isso. Então, fica colado com a gente aí, porque o assunto hoje está muito bacana. Prontos, estamos todos aqui novamente. Então, agora eu quero dar um salve aqui para todo mundo. Salve, Capivara, meu querido. Opa! E aí, turma? Salve, Marcos. Como é que tá, meu querido? Salve, tudo bom? E você? Tô bem também, graças Tá a bom? Deus. Eu tô Tá bom. bom. Fala, Felipe, como é que você tá, meu mestre? Opa, vocês estão bons aí, galera? Comigo tá tudo ótimo. Isso aí, cara. E é muito legal, primeiro, antes de a gente entrar nesse assunto, eu acho bom a gente já também conversar com o nosso público e falando sobre o que é o Cadinho hoje, né? O que a gente tem feito hoje. Se você for ouvir o nosso primeiro episódio, a gente está tentando sempre melhorar para você, questão de áudio, questão de vídeo. A gente sabe que é legal ter essa interação geral, porque muitas pessoas só vão com áudio e deixam as coisas acontecerem. Só que a gente acha interessante também vocês terem essa interação com a gente. É por isso que a gente criou esse canal no YouTube, para vocês verem os nossos rostos aí, se interarem e tal. E eu acho isso muito bacana. E a gente está melhorando a questão do áudio e as coisas vão ir melhorando. A ideia é essa, galera. Beleza? Mas no mais, esse compilado de pessoas aqui são pessoas que querem agregar valor para a vida de vocês em questão de conhecimento e eu espero que vocês recebam de bom grado, porque é de coração e é algo também que a gente gosta, né? O fato de a gente estar aqui domingo, hoje normalmente a gente grava aos domingos, talvez o episódio ele não vai ao ar nos domingos, mas é para a gente um alívio, né? Estar aqui com vocês e para mim é muito satisfatório reunir com essa galera aqui que eu amo demais. E é isso. Hoje o clima ele tá um pouco pesado, né, gente? Vamos falar desse jeito? Que clima pesado! E como eu disse, tá meio Bem pesado. tá Clima quente. pesado, Clima tá meio quente. quente. Quente pra você, gente. Eu tô com 2 blusas de frio aqui, ó. Tá 10 graus aqui em Portugal agora, o clima chuvoso, de manhã 4 graus. Mas aí no Brasil tá um pouco quente, né? Inclusive aqui agora tá 10. Quantos graus que estão aí agora? Vamos lá. Aqui tá 29. 29 graus. 29 graus aqui, quem dera estar nesses 10 aí. Não, quem dera não. 10 graus é desumano. Não, assim Não. também não. Isso aqui é 4, quase 5 horas da tarde agora, então ainda tá 29. Vai baixar só 8 horas da noite. Mas pronto, falando sobre isso, falando sobre a temperatura, eu queria passar a palavra para o nosso querido Wallace aí, para ele explicar um pouco para a gente o que são, né, a questão de aquecimento global e mudança climática, qual que é a relação dos dois. Eu queria que ele explicasse e desse uma pequena definição para a gente sobre isso. Então, aquecimento global, basicamente, é a mudança climática que vem acontecendo na Terra. Aí a galera às vezes se pergunta, mas a Terra não esquenta, não esfria de acordo com o tempo, com o passar dos séculos e das eras?
A Terra, ela tem uma variação de temperatura regular. Mas essa variação costuma ser em tempos longos, em períodos longos. O que está acontecendo atualmente, o que vem acontecendo atualmente, é uma mudança brusca da temperatura de acordo com as alterações humanas feitas no ecossistema. Principalmente depois que a humanidade começou a fazer algumas revoluções, principalmente a Revolução Industrial, a gente começou a notar o aquecimento da Terra de acordo com as medições que foram feitas. A gente ainda vai abordar esse tema de como foi acontecendo com o tempo, né? Mas a cada período a gente tem notado um aumento nessa temperatura. E isso implica em muitas mudanças na nossa vida, muita mudança na vida no meio ambiente e por aí vai. E mediante a isso, existiu alguma descoberta nova em relação a tudo que a gente tem visto? Em relação a esse tempo, por exemplo, normalmente seria de quanto em quantos anos e isso tem abaixado de quanto em quanto tempo? Você tem esse dado? Então, normalmente, algumas mudanças que a gente vem observando seriam mudanças que demorariam questão de milhões de anos, milhões, milhares de anos, em períodos geológicos. Porém, a gente tem notado essas mudanças de milhões de anos em décadas. Caramba! E isso tem implicado muito na questão ambiental, na questão das nossas vidas, do cotidiano. Tanto acaba atrapalhando o nosso cotidiano também. Porque as mudanças climáticas a gente tem visto atualmente que interferem na nossa vida, no ponto final. Aproveitando então, já que você já entrou nesse assunto, quando você fala sobre a mudança do nosso dia a dia, por exemplo, quais são os impactos iniciais que a gente consegue observar? Então, inicialmente, a gente pode observar principalmente efeitos de chuva e ausência de chuva e temperatura. Por exemplo, atualmente a gente tem visto lugares que tem chovido muito em período que não era para chover e lugares que não tem chovido em época que era para chover. Eu posso até falar isso como uma experiência de vida minha, de campo. Tem um lugar que eu estava recentemente que está passando por um período de seca bem brava e atualmente já era para estar chovendo. Isso sem contar com os efeitos também. Eu acho que vocês devem ter ouvido falar recentemente do El Niño. Sim. Então, sim. El Niño, La Nina, são efeitos que acontecem no oceano, que efeitos regulares que normalmente acontecem. Porém, eles têm sido mais agravados devido ao aquecimento global. E o aquecimento global, ele tende a perturbar as correntes atmosféricas da Terra e faz com que tanto eventos extremos de calor e frio sejam mais intensificados. Isso tanto aqui em regiões tipo tropicais, que tem costuma ter temperaturas mais altas, tanto em regiões temperadas também, que tendem a ter temperaturas mais baixas. Com o aquecimento global, as temperaturas podem ser ainda mais baixas, mais extremas. Não sei se aí em Portugal você costuma sentir isso, Thiago? De temperatura mais baixa? A gente sente sim, cara. Inclusive, em relação ao ano passado, por exemplo, a esse ano, a gente teve uma mudança muito grande climática relacionada, por exemplo, não só ao calor, que o calor do ano passado ele foi muito mais intenso do que esse ano. Ele veio antes, no ano passado, e esse ano ele demorou, se alongou um pouco mais. O período de chuva foi um período muito mais alongado. Então, houve diversas inundações, por exemplo, em Lisboa, teve muitas inundações. E agora a gente está no outono, entrando para o outono agora, e a gente vê que o clima já está caindo bruscamente, né? Então, meio que está antecipando esse frio. Então, as coisas estão meio bagunçadas. Eu acredito que seja também por causa disso. Aí que vem um dos mitos também do aquecimento global, que não tá aquecendo não, que aqui tá menos 4 graus, aqui tá frio e aqui tá quente. Aí tem que lembrar que, na verdade, é uma média global. Tem até a dificuldade de entender o aquecimento global por causa do nome dele, né? Aquecimento global. Eu até prefiro mais mudanças climáticas, que isso coloca no contexto geral. Mas o planeta tá aquecendo porque a média geral em vários pontos do planeta, do globo, que tá aumentando. E acho que foi esse ano, foi em outubro, que teve a maior média global de temperatura, foi 15,3.
parece que é muita coisa não, mas é muita coisa você imaginar que vai ter uma mudança toda de vento, né? Os ventos vão mudar Sim. as correntes deles. Você vai aumentar ali o nível também nível do mar, vai mudar os negócios do oceano, a acidez do oceano, porque tem mais CO2 em contato com a superfície dos oceanos, e vai aumentar a acidificação. Então a mudança ela não é observável assim pela população em geral, só que agora está ficando observável porque está chegando nos extremos, né? Tanto para cima quanto para baixo, quanto em eventos de chuva, aí vai indo. Não, então vamos lá. Aproveitando que a gente começou a falar sobre isso e você até falou alguns assuntos que nem todo mundo entende, a questão da água, como que é que você falou? A acidez da água? Isso. A acidez da água, acidificação. Depois eu queria até que você voltasse nisso aí. Mas antes de falar sobre isso, eu queria entender como foi descoberta essa questão do aquecimento global. Como que as pessoas, os pesquisadores entenderam e falaram assim, opa, tá acontecendo alguma coisa. Então, Alisson, você falou do aquecimento global, mas você não falou qual que é a causa básica ali. Você lembra qual que é? O que aquece? O que aquece na atmosfera? Então, a presença de CO2, principalmente de gases do efeito estufa, que é o que faz principalmente a radiação solar ficar mais dentro da nossa atmosfera, aumentando a temperatura, sem contar também que a própria presença de gases do efeito estufa auxiliam no aumento da temperatura. Exatamente. E esses gases do efeito estufa, eles foram descobertos lá no século XIX. Dois caras estavam estudando, que é o Joseph Fourier e John Tyndall. Eles estavam estudando os gases que ele tem a tendência de capturar calor e reemitir eles de volta para a atmosfera. E eles viram que os gases principais que fazem isso é o CO2 lá na época, o CO2 e o vapor d'água. Isso foi no século XIX. Aí eles levantaram a teoria que isso aí pode causar um aquecimento no futuro, né? No início lá não tinha instrumento nenhum, não tinha grupo nenhum para fazer essa pesquisa. Uhum. Aí partiu para a década de 50, quando outro cara, que chama Charles Killian, ele começou a medir os dióxidos de CO2 na atmosfera. Fez um cálculo matemático que chama curva de Kelvin, para calcular esse aumento de CO2. E ele fez esse estudo lá no Havaí. Ele estava no Havaí, um lugar bem isolado lá das indústrias de poluição, para poder medir se está realmente aumentando. Mas ele pegou só um ponto, né? Lugar bom para fazer uma pesquisa, hein? O cara no Havaí, prainha, tranquilo. Escolheu uma verba boa, falou, não preciso ser no Havaí. Aí tava lá na praia e os aparelhos ficavam medindo o CO2 que chegava lá no Havaí do mundo, né? Aí ele percebeu que o CO2, que a curva de Kelvin estava aumentando, né? Curva que ele inventou, a curva no nome dele. Um dia você inventar uma curva aí, Capivara, você pode chamar curva Capivara. Curva de cap. Curva de cap. Já deve existir isso, uma curva de cap. Né? Então ele ficou lá e ele mediu, ele percebeu que o CO2 estava aumentando ao longo do tempo. E ele ficou lá bastante tempo, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aí ele começou esse estudo aí em 1958 e fez ao longo da vida dele. Ele ficou lá até 2005, né, no Havaí, estudando. Eu vou fazer um projeto também, ficar no Havaí 50 anos. E ele percebeu que o CO2 estava aumentando lá na atmosfera do Havaí. Mas mesmo com esse dado científico dele, não foi suficiente para provar a teoria do aquecimento global, que ele estava medindo em um ponto só, que é o Havaí. Talvez poderia ser outra coisa que estava próxima do Havaí ali. Uhum. Mas isso aí já abriu aí dados científicos para pesquisas futuras. Aí na década de 70 surgiu mais preocupações com o aquecimento global e a influência humana nesses aquecimentos globais. Tanto que teve um relatório, uma reunião de pesquisadores do clima, chamou o relatório de Charney. Eles iniciaram a pesquisa, mas teve muita controvérsia, lá não tinha dados suficientes, não tinha um consenso científico do aquecimento global. Mas mesmo assim o relatório foi importante para deixar essa preocupação mais evidente sobre o aquecimento global. Isso na década de 70. Né? Esse relatório foi no ano de 79. Uhum. Aí partindo para os anos 80 e 90, foi que começou a ficar mais sério esse assunto do aquecimento global. Já tinha uma preocupação ali, mas não tinha nada sério. O ser humano ainda estava emitindo os gases do efeito estufa igual louco. Mas aí na década de 90, foi 1988 que eles iniciaram ali o IPCC, que é o painel intergovernamental
sobre mudanças climáticas. Aí que começou a ficar mais séria a coisa, esse painel é da ONU. Aí esse painel, o que ele faz? Ele faz um relatório, ele não faz estudos científicos originais. Ele pega os estudos científicos originais de vários grupos ao redor do mundo, eles pegam esses estudos e fazem um relatório geral, selecionam os melhores e faz um relatório geral sobre mudanças climáticas. Esse relatório ele é feito até hoje e ele que levanta os principais dados se a situação do aquecimento global está piorando ou está melhorando. E aí, na década de 80 e 90 já iniciou isso aí, já teve, como eu posso falar, uma comoção global, né? Uhum. Que aí já começou, tanto até a humanidade em si começou a reparar mais, né? Nas mudanças, principalmente acontecendo pra gente, né? Afetando a nossa vida. Então, foi quando eu acho que começou a galera tomar um pouco mais de consciência popular, né? Porque até então era só um outro cientista que imaginava ali, estava no campo da teoria, né? Na década de 80, 90, quando realmente começou a ganhar força mesmo nessas questões ambientais. Exato. Então aí na década de 80 e de 90 iniciou o IPCC, né? Teve os relatórios do IPCC, que é um painel que foi desenvolvido pela ONU para pesquisar e levantar relatórios sobre o aquecimento global e levantar essa preocupação aí para adotar políticas internacionais. Aí chegamos no século XXI, com o avanço da tecnologia, arrumou novos métodos, novos instrumentos para medir se está ocorrendo aquecimento global. E essas observações ficaram mais precisas e mais abrangentes, né, com a tecnologia. E também os impactos eles começaram a ficar mais observáveis. Você conseguia ver ali, medir melhor se estava aumentando ou não o nível do mar, se estava tendo mais eventos climáticos extremos, conseguia ver mais furacões, mais intensos, tufões. E aí chegamos onde a gente está agora, né? Século XXI. Começou a ter, esse ano, né, foi o ano mais quente da história. Agora a gente está começando a sentir de verdade o que está acontecendo com o mundo. Essa semana aí teve o COP28, que foi reunião internacional aí para falar sobre o tema do clima, né? E eles adotaram algumas metas aí também. Eles falaram que vão triplicar as energias renováveis até 2030. 118 países falaram que vão aumentar essa energia renovável. E outros 20 falaram que vai triplicar a geração nuclear, que apesar de ter... que quando tem um problema extremo, ainda assim é uma fonte limpa, entre aspas, né? É limpa se não ficar suja. Né? Se ficar suja, já era. É limpa se não der ruim. Chernobyl. Se não der ruim, dá bom. Se sujar, vira Chernobyl. Se tiver controle, vai ter que ser isso aí. Aí eles querem aumentar isso aí, a geração até 11 mil gigawatts até 2030 e 2020. Atualmente está 3 mil gigawatts de energia limpa, né? Porque de energia suja deve estar para lá dos 30. Então a notícia boa de tudo isso é que isso é reversível. A gente consegue reverter o quadro atual. Mas tá cada vez menos reversível, né? Porque a situação tá agravando. Igual esse COP aí, é política, né? Eles assumiram isso, mas não é obrigatório. Então cada um vai seguir de acordo com o governo de cada país. E eu acredito que não vai resolver esse problema, não. Acredito que vão tentar, só que se tiver algum problema, na economia do Brasil, por exemplo, no Brasil é mais fácil, a gente tem a hidrelétrica, que é um pouco suja, mas é mais limpa do que a energia de carvão, que é muito usada na Europa. Se tiver um problema na Europa, por exemplo, eles vão falar, a gente vai deixar a população se revoltar ou a gente vai fazer energia com carvão? Eles vão fazer energia com carvão. Então tudo isso depende de como vai ocorrer agora a economia global nesses próximos 20 anos. E se acontecer alguma coisa mais grave, né, algum evento climático mais sério, se tiver mais tufões, mais seca, aí sim eles podem tomar uma atitude mais drástica para resolver esse problema. Essa é a minha opinião. Existe algum tipo de, sei lá, top 3 dos mais poluentes? Alguma coisa do tipo? Então, o primeiro lugar está a emissão de combustíveis fósseis. O segundo lugar, desmatamento. E o terceiro, a emissão de metano, né? Emissão de metano. Ou seja, peido de vaca. Peido de vaca, tem aterros sanitários também que causam emissão. Uhum. E para extrair combustíveis fósseis também tem emissão de metano. Mas eu acho que esse daí, dos três, a porcentagem dele é bem pequena, sim, perto da queima de combustíveis fósseis e do desmatamento. Lembrando aí o desmatamento, o que ele causa
e capivara? Por que o desmatamento ele causa o aquecimento global? Então, o desmatamento, além de tirar a floresta, o teto verde, né? Ele tira árvores que absorvem CO2 do oxigênio, da atmosfera. Isso Porque seria- as árvores, elas tendem a absorver CO2 e diminuir a temperatura da Terra, equilibrar a temperatura da Terra, assim. Isso. Sem Mas tem floresta... não tem como reabsorver, né? E sem contar que se você pegar a madeira e queimar, você vai estar emitindo o CO2 da queima ali. Pode Eu falar, tenho Thiago. tem uma questão que eu vi num podcast que eu estava ouvindo essa semana, agora eu não vou lembrar exatamente o que ele disse. Mas também é uma informação de um ativista, né? Então eu nem sei qual que é a veracidade 100% dessa mensagem. Mas ele falando sobre o desmatamento, ele disse, o entrevistador falou, poxa, mas as pessoas elas estão plantando eucalipto. Ele falou assim, não, mas o eucalipto é conhecido como uma floresta morta, porque o eucalipto em si ele não traz nenhum benefício e ainda mata a terra. Então as pessoas elas estão plantando eucalipto, matando a terra para fazer papel, por exemplo. Então são coisas que a gente também tem colocado, tem visto que tipo assim, mas está plantando árvores, mas aquelas árvores não trazem nenhum benefício. Isso é real? Isso é verdade? Então, a gente entra numa linha tênue para ser Eu, comentada. eu acho que até que absorve um pouquinho de CO2, Ele absorve, só mas que vira uma região homogênea ali, né? Não tem biodiversidade. Na ele, verdade, uma floresta de Mas eucalipto ela vai estar, sim, contribuindo na diminuição do CO2, porém ela causa outros malefícios. O que acontece? Normalmente, na plantação de eucalipto, o eucalipto é uma árvore que cresce muito rápido. Ela cresce, sei lá, 20 metros em 4 anos. 30 metros em 4 anos. E não existe magia na natureza, né? O que cresce rápido tem um motivo para crescer rápido. ela absorve mais rápido, né? Ela Do absorve solo. água e nutrientes com uma velocidade extrema. Então, a área onde ela absorve seca praticamente. Não fica nada de água ali. Que ela absorve uma floresta de eucalipto absorve toda Nem a água que tem água, naquela região. acho que nem água nem nutriente, né? E nem as Nem água, nem bactérias que nutriente. viviam lá com aqueles nutrientes, com aquela água. Então o solo fica infértil e depois não Sem, vai ter mais como colocar mais água para absorver CO2. sem contar que o eucalipto é uma planta meio que venenosa para a maioria dos animais. Tanto que existem poucos animais que comem eucalipto. Eucalipto, não sei se você sabe, é uma planta originária lá da Austrália. E o principal tipo bicho que come ela é koala. koala. A gente não tem koala no Brasil. Tem que trazer koala aí, capivara, causar outro impacto aí. Bora trazer koala, Causar outro impacto ambiental. né? É o eucalipto que se pôr fogo, o tronco não queima ali? Ele resiste ao calor? Se não me Alguma engano, coisa assim. é eucalipto. Mas no cerrado também tem algumas plantas que acontecem isso. O cerrado, meio que ele se adaptou ao fogo. Porque em algumas regiões do cerrado, em alguns lugares, no cerrado, existe o fogo natural. Aí existem árvores e plantas e animais que são adaptados à temporada de seca extrema com um fogo em determinado momento, queima, depois ela se recupera. Mas isso no cerrado natural, que não vai ter plantação desmatando tudo, ele vai conseguir se recuperar tranquilamente, não vai ter gado pisando nele o tempo todo. Nessa condição, ele tem o ciclo dele natural de fogo. Cara, que legal. Então quer dizer então que Moisés, quando estava subindo no monte lá e a sarça ardeu, na verdade a sarça era eucalipto, né? Pegou fogo, não consumiu. Depois levaram ela pra Cara, Austrália lá e. Depois levaram a sarça ardente para a Austrália e ardeu tudo lá. Por isso que a Austrália é quente. Quero fazer uma pergunta agora pra vocês. Vou começar com capivara, Nossa, vamos lá. que é o que conhece mais aí da área, né? Se você fosse um líder global e tivesse que propor alguma coisa para resolver esse problema do aquecimento global aí, lembrando que você vai só sugerir, talvez eles não sigam o que você está falando. O que você sugeria para mudar esse contexto aí do aquecimento global? Nossa, essa é uma pergunta complexa. Vamos lá. Inicialmente,
diminuir a emissão de CO2, principalmente por carro. Então, nisso, a gente teria que mudar muita coisa em muitas questões, principalmente questões econômicas. Porque a gente teria que diminuir, para mim, a gente teria que diminuir gastos variáveis, tanto, sei lá, diminuir lixos que a gente produz, diminuir o consumo exacerbado de energias que a gente utiliza. Só que aí entraria numa questão complexa que seria. Aí até entraria a questão filosófica do Felipe, que é o consumismo humano. Você diminuir então o consumo, acho que é difícil. No mundo E o capitalista. consumismo humano é complicado de ser diminuído. Agora estimular energias renováveis já tá ocorrendo, né? Estão tentando, na verdade, só que ainda tem entendendo dentro do capitalismo, tem a indústria do petróleo que é muito forte e tem muito dinheiro, tem muita influência política também. Aí vai, né? O dinheiro influencia a política, quem não influencia a seguir o método da energia renovável. Você fala da energia solar e a eólica? A eólica tem um problema que ela precisa de muito espaço ali também. Parece que a solar precisa de espaço, mas a eólica precisa de mais espaço e precisa do vento, né? A eólica só precisa ter um campo ali e pegar do sol. Mas mesmo assim, é solar. Só que mesmo assim ela é uma tecnologia complexa, né? A gente não tá muito afiado nela, a gente não tem como que a gente pode falar? Aproveitamento bom da energia do sol ainda. A gente está desenvolvendo essa tecnologia. E tem outro problema que é pouco falado, mas quando você faz uma placa solar, você precisa de muito metal e muito minério. E depois esse painel vai estragar. E para onde que ele vai? Você já tá reciclando os materiais? Porque não tá. Então você está acumulando outro lixo, outro problema para o futuro. Tá empurrando o lixo para debaixo do tapete. Então esse problema. Sim. Eu acho que a energia mais fácil para substituir, se fosse hoje, seria a nuclear, que é a energia que já foi provada que emite muita energia, só que a gente já sabe se der merda, o que vai acontecer, né? Se ela der ruim, dá ruim com força. Não é o mal é bem complicado. Então é energia complexa que você tem que ter muito cuidado, e se for seguir nela, tem que ter cuidado até de cuidado. Tem que ter, se te der problema, tem que ter uma coisa em volta do problema. Se te der o problema, tem que ter outra coisa em volta de outro problema. Tem que ser uma coisa controlada. E você, Thiago, se fosse o líder global, o que você ia fazer? Olha, eu, Thiago, prometo. Olha, como vocês sabem, acho que o resto aí das pessoas que nos ouvem também sabem, eu não sou um entendedor do assunto. E eu não sei o que impactaria essa decisão minha de melhoras em si. Mas eu aposto muito nas energias sustentáveis, mas principalmente voltado para os fósseis. Então, eu daria um incentivo, talvez, para esse investimento de energia sustentável, que acho que a gente até já tinha conversado isso antes da semana passada, a gente trocou uma ideia sobre isso, e eu acredito muito no nosso, né, não puxando a sardinha para nós, mas a questão do etanol, acredito muito no etanol, sim. mesmo sabendo que ele é poluente sim, mas não se compara nunca com fóssil. E temos também os carros elétricos aí que estão ganhando aí tudo. Mas também tem uma outra coisa à parte que, por exemplo, saiu um relatório, acho que, salvo engano, foi em 2022 da Tesla, falando que eles poluem, a cada carro que eles fazem, eles poluem tipo 4, 5 vezes mais. E isso acaba sendo um absurdo, né? Mas a gente precisa apostar nessas coisas. Eu penso que a saída seria para isso, para energias renováveis e para sustentáveis, que se trata aí desses carros elétricos e afins. É o que eu acredito. Vocês acham que a gente vai conseguir resolver o problema antes de ter algum impacto maior no ambiente? Porque o ser humano consegue resolver as coisas quando já está ferrado, né? Então, se acontecer alguma coisa mais grave, os furacões, o calor e o frio foi intenso demais, você acha que vai ter que chegar nesse ponto para a gente melhorar, ou a gente vai conseguir resolver o problema antes disso? Eu acho que essa questão política, ela não deixa isso ser solucionado sem antes acontecer algum desastre, cara. Essa é a minha opinião, eu posso estar completamente errado, mas se isso realmente fosse uma preocupação de 100% das pessoas, não somente 118 países iriam concordar, como a COP28 aconteceu, né? Então eu penso que não, eu acredito muito, infelizmente, gostaria que isso não acontecesse,
mas eu acredito que para alguma coisa acontecer, algum desastre maior teria que acontecer assim, para acordar, para o povo acordar. E eles concordaram, mas não foi obrigatório, não. Foi só que aí entra no ramo de cada país. Não é obrigatório, então talvez eles não são obrigados a seguir. Se acontecer outra coisa. Não. E o pior é que tem um tipo de desastre que a gente não nota inicialmente, mas que pode vir a acontecer, que é o desastre alimentar. Porque nós humanidades, a gente depende muito, é uma coisa que eu costumo até falar, a gente depende muito de um ambiente estável. Porque mudanças climáticas, isso tudo acontece na Terra. A Terra em si, ela vai sobreviver. A vida vai continuar, tipo, não tranquilamente, mas vai continuar. O mal para isso tudo vai ser para nós humanos. Porque uma coisa que provavelmente, tipo, com essas mudanças climáticas vai começar a acontecer é baixa de produção alimentar. Principalmente a agricultura. Porque a agricultura, ela depende muito de previsão. Ah, não, vai chover em tal época, depois em tal época vai fazer tanta temperatura, então eu tenho que plantar hoje. Porque eu planto hoje prevendo que vai chover daqui a um mês. Com essas mudanças climáticas e esse desequilíbrio todo que a gente vem causando, não tem essa previsibilidade. Então, não dá para você saber quando é que você pode ou não plantar para poder colher, para poder sustentar a humanidade. Aí a gente vai diminuir o consumo na marra, então, né? Vai ser na marra. Então, já que a gente está falando de consumo, eu queria perguntar aí pro Felipe se a humanidade tem jeito, se a gente vai conseguir dar um controle nesse consumo aí, porque é um comportamento natural do ser humano consumir o máximo que puder para sobreviver. E para lembrando aí do sistema de recompensas, para a gente se ter uma alta recompensa também. A gente tem a alta recompensa consumindo mais. O que você acha, Felipe? Em primeiro lugar, quando se trata de todo esse caos que a mudança climática faz, né, coloca os seus efeitos sobre os seres humanos, nós temos que analisar duas coisas. Primeiro é a questão do consumo excessivo e a outra, para mim, é uma das coisas mais fundamentais de analisar a questão do ser humano e o egoísmo dele. Porque quando nós pensamos nesse consumo excessivo, poxa, vamos supor, uma empresa de água mineral. Está lá a fábrica bonitinha, engarrafando cada garrafa de plástico. E as pessoas, pelo menos, elas tivessem a noção que até aquela garrafa de plástico dá para ser aproveitada em alguma coisa. E, né, por exemplo, escola, né, que é muito comum, menino, professor, deixa eu ir lá tomar uma água. Vai e pega a sua garrafinha aí tem lá garrafa de tudo quanto é tipo, mas sempre tem aquele aluno mais humilde, tá lá com aquelas garrafas, eu vou citar o nome de marca, mas bem amassada, mas pelo menos o menino, ele tá tendo aquela noção de que ele tá pelo menos fazendo um consumo responsável daquilo, né, que ele comprou, seja por R$2,50, R$3, e tá lá reaproveitando. Sendo que há pessoas em outras partes que simplesmente pega aquela garrafa e ao invés de fazer a reutilização dela, joga fora, acaba comprando outra, sendo que há tantos bebedores espalhados por aí. Mas isso tudo entra na questão do egoísmo do ser humano. É até interessante que, até mesmo na filosofia, tem um pensador chamado Garrett Hardin, que ele escreveu, né, a Tragédia dos Comuns. Mas o que seria nessa Tragédia dos Comuns, essa obra? Que ele fala, né, que por trás da ideia fundamental, né, dessa tragédia dos comuns é quando vários indivíduos têm um acesso irrestrito a algum tipo de recurso comum e interesse de cada um poder fazer a exploração dele. O exemplo que eu gosto de pegar são essas grandes petrolíferas espalhadas pelo mundo, seja a Petrobras aqui no Brasil, seja a BP Petroleum lá nos Estados Unidos, que vira e mexe, né, tem algum tipo assim de problema ambiental causado, né, por essas empresas que acaba acarretando algo assim muito negativo, não apenas os mares em si, mas isso também afeta também as economias globais, isso afeta também o bolso do trabalhador. Por quê? Né, que quando pensamos que dentro dessas mudanças climáticas, dentro dessas tragédias causadas por essas empresas, elas trazem, né, aquele exemplo clássico de egoísmo humano.
aquela procura assim, excessiva pelo capital, poder gerar lucro, esquecer das pessoas, esquecer desse planeta que nem vocês mencionaram. O planeta ele vai sobreviver, mas enquanto nós, seres humanos, se adotarmos essas posturas egoístas, essas atitudes mais egoístas ainda, simplesmente a humanidade vai deixar de existir. Por quê? Por falta de informação, por falta de educação em muitos casos. Nem quando o Marcos perguntou, tanto o Wallace quanto o Thiago, né, as possíveis soluções para resolver esse problema do clima em si, eu penso que a melhor saída seja a educação das pessoas. Desde pequenininho, ensinar a criança a aprender a reciclar, aprender a reaproveitar determinados recursos, aprender até mesmo a fazer arte com aquilo, por que não? Pegue, né, uma embalagem de um todinho e faça um brinquedo com aquilo, ao invés de você ter que gastar rios e rios de dinheiro, sei lá, um bonequinho do Transformers. Que tudo está relacionado à educação. Enquanto o ser humano ele tiver toda essa ignorância, mas voltada para um lado mal, porque existe aquela boa ignorância, né, do sábio, que ele de fato ele reconhece que ele não sabe de tudo e que quer se aprimorar cada vez mais, mas tem aquele ignorante que ele acha que sabe de tudo. Tem que aprender a pensar também, né? Exatamente. Tanto que a educação no aquecimento vai... global, que é uma coisa complexa, até para os próprios cientistas é complexo, se você não aprender a pensar e a pesquisar a respeito e achar ali uma fonte confiável para chegar à conclusão, você vai para um rumo da Terra plana, você tem que aprender a pensar também. Exatamente, você vai para o mundo da fake news, verdade, você vai acreditar em cada coisa, se aquela pessoa não tiver aquela consciência de ver determinada notícia e não pesquisar em diversas fontes, ela vai ficar alienada a, por exemplo, um canal X de comunicação, ela vai só seguir X, sendo que tem Y, A, B, C, etc. Mas o problema das pessoas é isso, essa desinformação, essa preguiça de pensar. Por isso que o mundo que nós vivemos é esse caos danado. As pessoas deixam de pensar e fazem, né, que essas grandes empresas pensem por elas. E o pior é que hoje em dia esse deixar de pensar está sendo ainda maior. Principalmente com o celular na palma da nossa mão, que qualquer pergunta é facilmente respondida num Google. Então as pessoas estão realmente talvez você na filosofia consegue perceber mais, e como professor também, né? As pessoas estão realmente deixando de pensar, né, por si próprias. Na dúvida, seja um bom mineiro, seja um bom mineiro, seja desconfiado de tudo, seja desconfiado de tudo e procura pesquisar sobre tudo. Porque eu vejo, não é assim todos os meus alunos, né, que há aqueles que eu estou sempre até puxando o saco deles, porque realmente eles são bons, eles buscam interpretar, trazer algo novo. Agora tem aqueles alunos que dá até vontade de dar um puxãozinho de orelha deles, ou então na época do palmatória, ir lá, pegar aquele martelo, bater na mãozinha deles, por quê? É muita cópia. Cópia ainda sem a citação. Porque se fosse pelo menos copiar e citar a fonte, não, beleza, isso é aceitável. Mas há aqueles que, até mesmo redações, começa a escrever um trecho assim de algum texto, né, que eles fazem, não, isso aqui o ChatGPT escreveu, porque o ChatGPT ele dedura. Ele tem esse recurso de dedurar, não, isso aqui fui eu que escrevi. E assim, se as pessoas elas tivessem, né, a audácia em querer até mesmo sair da zona de conforto delas e explorar até mesmo os caminhos que a mente dela traz relacionado à criatividade, talvez a gente estaria em um outro patamar. Eu não sei os países do mundo, mas a educação, principalmente aqui no Brasil, ela é muito copista, mas copista de uma forma bem negativa. Eu acho engraçado que eu tenho uma colega de trabalho que ela vive pegando em normas na BNT, que é assim, é o caos de todo mundo universitário quando está assim, iniciando a vida acadêmica, mas é necessário que a gente aprenda a metodologia de pesquisa desde cedo. Essa professora até fala, nossa, continua pegando o pé desses meninos, puxa a orelha. E principalmente, fale a importância de você citar uma fonte. Instigue o aluno a sempre buscar outras fontes, para eles poderem pesquisar coisas diversas e aumentar o conhecimento deles. Isso é necessário.
Mas é incrível, viu, que esse egoísmo do ser humano, ele está induzindo, né, a gente, ao invés de evoluir, regredir. Eu fico pensando, se continuar desse jeito, daqui curto prazo, né, meio milênio, as pessoas vão voltar a usar, né, clavas de pedra na mão, bater na cabeça uns dos outros. Na época das eu acho que já faz cavernas. isso já. Já. E o pior é que, parando pra pensar, se continuar no modo efeito estufa sinistro, aquecimento global, e nisso degringorar para meio que um futuro pós-apocalíptico, a gente vai realmente acabar nesse futuro de usar clava. Porque só vai ser usar clava com aqueles típicos filmes de desastre, de fim do mundo, apocalíptico. Que é pouca galera ali, vivendo no modo caçador-coletor, num mundo que não existe mais, tipo, nada de civilização direito. Vai ter o Mad Max lá, mano. No Mad Max. Quem não conhece, assistam, viu? Assistam o Mad Max, o clássico, que é muito top. Vai sair o filme da Furiosa também. Eu tinha Ou patrocinado aqui pela Warner. Warner tá também, patrocinando aí. um filme que eu sempre lembro desse futuro pós-apocalíptico é o Livro de Eli. Não sei se Nossa, vocês esse já é viram. bom demais, viu? É um filme, né? Mas o filme é bom? Nossa Deus, o filme é Eu excelente. recomendo. Excelente. Tá chegando aí o vídeo 2 dos top Recomendo. 3 filmes depois dos top 3. Então deixa eu aproveitar para citar também Armagedon. Armagedon é bom também. E interessante que no Livro de Eli é meio que um futuro pós-apocalíptico de aquecimento. A Terra tá numa temperatura mega quente, tá tudo seco, água é raridade. E aí por aí vai. Vai rolando um monte de coisa, né? Que acontece. Eu lembrei de outro filme bom também. Já que a gente tá falando de filme, né? Eu já entrei no top 3 aqui do nada. O Dia Depois de Amanhã também, eu acho que tem alguma coisa a ver com esquemático, se não me engano. Excelente. O Dia Depois da Manhã eu acho que eu não vi ainda. Tava rolando um negócio climático lá do nada. Aí você tem uns 2 dias pro um caos total lá na América do Norte. Uhum. O cara falou lá, ninguém acreditou nele, e vai. Tudo de uma vez só. O filme é bom. Então, Alice, além desse impacto que tem a sociedade humana na agricultura, tem algum impacto na fauna? Então, flora? Apesar de que eu disse, mas a gente falou, né, comentou, que a Terra em si vai continuar, a fauna vai continuar, porém, isso a longo prazo. A médio e curto prazo, a situação é um pouco mais complexa. Ainda mais atualmente, que a boa parte da nossa fauna, ela é dependente de condições climáticas precisas. Nós também, né, Tiago? Nós também. Nós somos grandes dependentes. Mas nossa já fauna, teve várias principalmente... extinções. Teve várias extinções ao longo do tempo, né? Só que nunca foi uma mudança tão rápida, né? Tirando um meteoro, que foi bem rápido, o resto foi tudo... O resto foi tudo ao longo do tempo. Apesar que, pelo fato, então nós estamos sendo meio que um meteoro, podemos colocar assim. Mas muitas espécies estão entrando em extinção, muitíssimas. E olhando por esse lado, até entraria num modo de egoísmo humano também. Por quê? Muitas das nossas descobertas científicas vêm através da fauna, flora, vem desde um inseto que sintetiza um hormônio diferente, que a gente utiliza esse hormônio para um remédio. Ou uma planta lá do meio da Amazônia que sintetiza uma proteína específica que a gente utiliza no tratamento de alguma doença. Uma bactéria, né? Vamos pegar uma bactéria. Ou uma bactéria também Tem uma bactéria muito famosa aí que ela faz um negócio que chama PCR. É uma bactéria que vive só em calores bem extremos. E essa PCR faz tanta coisa, ela faz milhares e milhares de diagnósticos, porque ela mexe com DNA ali, então... Não, também entrando na parte... Eu não lembro se é a bactéria que faz a insulina. Insulina Então, tipo, a gente depende da fauna e flora para tudo. E aí, nessa questão de mudanças climáticas, espécies que provavelmente iriam nos beneficiar de alguma forma estão sendo extintas. E elas são extintas sem a gente nem saber o que vai ser o benefício ou malefício dela. Isso sem contar também que espécies que a gente tem também como espécies bonitas.
sei lá, um passarinho bonito demais lá no meio da Amazônia não vai existir mais daqui 10 anos. Tem muitas espécies que... tem algumas espécies de ave, de mamífero que já foram extintas recentemente no próprio, no próprio Sudeste aqui. Tem uma espécie que recentemente, provavelmente, o último indivíduo dele provavelmente foi extinto graças ao incêndio que aconteceu no parque que ele vivia, lá no norte de Minas. E isso vem acontecendo cada vez com mais força. Você não voa, Desde... não, Oi? Ele não voa, não saiu de lá. Não sai daí, velho. Sai daí. Não, meu, cara, falando um assunto sério, outro vem com Ele piadinha. não voa. O cara morreu, mano. Meu filho, um passarinho Cara, desse morre, tamanho, no meio da floresta pegando fogo, ele não vai voar. Se fosse um roedor, entendeu? Passarinho. Mas ele, Não, ele é bem concentrado nessa região. Não, ele só existia num ponto do Brasil. Só existia nessa mata até então. E Ele... tem umas espécies que são, que eu lembro da ecologia, que são as espécies chaves do ecossistema, de que se elas for extintas, o ecossistema vai junto com elas, né? Então, tem esse detalhe também. Por exemplo, citando um exemplo aleatório, tem uma espécie de beija-flor que poliniza uma flor específica nos Andes. Se essa espécie for extinta, a flor não é mais polinizada. Se a flor não é mais polinizada, a flor entra em extinção. A flor entrando em extinção, ela não vai mais nem dar frutos, e também ela pode começar... A árvore dela pode morrer. A árvore dela morrendo, não vai ter mais raiz que vai chegar no fundo, no subsolo, para poder a água penetrar mais fácil. Então, nisso, a água não entra mais no subsolo. Nisso pode desencadear a falta d'água numa região toda. Então, a extinção de uma pequena espécie pode provocar toda uma cadeia de eventos naturais que influenciam no final na gente também. Que a gente não percebe o quanto que a gente é dependente da fauna, flora, de um ambiente equilibrado. Não só para alimentação, né? Não só para alimentação, para água. É que essa parte da ciência é pouco vista, mas a maioria dos remédios que a gente faz, de tratamento, é tudo feito através do conhecimento da biodiversidade. Tudo vem da biodiversidade, só que, como é um assunto mais técnico, mais científico, isso chega pouco na população. Igual o cobra, por exemplo, tem muito remédio que é feito que foi feito estudando as toxinas que tem no veneno da cobra. Tem as bactérias que a gente já falou aqui. Aí isso aí entra um pouco no que o Felipe comentou, né, da educação. Que, infelizmente, a educação é muito pouco educada, né? A gente passa muito pouco do que acontece na ciência para a população em si. Desde para as crianças até para os adultos, é passado muito pouco do que se acontece. Se fosse passado um pouco mais, eu acho que a gente poderia ter um futuro um pouco melhor. Eu ainda acho que o problema é filosófico mesmo. As pessoas têm que aprender a pensar. Ela aprendendo a pensar, como que eu vou pensar? Como que eu vou entrar, aprofundar nesse conteúdo científico? Porque às vezes nem precisa ir muito, né? Igual na matemática, a gente não gosta muito de avançar muito. Mas se você um dia precisar da matemática, você tem que saber como que você vai aprender ela. Você vai aprender a... Isso me fez lembrar até do Neil deGrasse Tyson, quando ele fala isso lá em Cosmos, a importância assim, da matemática para a vida da pessoa, porque muitos falam, mas eu não vou usar isso aqui na minha vida e tal. Ou, por exemplo, equação de segundo grau uma pessoa, né? Nunca mais vou ter que usar aquela fórmula de Bhaskara e tal. Mas já pararam para pensar, isso o Neil Tyson falando, já pararam para pensar que depois, quando você tiver uma determinada situação, para resolver um problema simples do cotidiano, você está usando aquele determinado problema matemático, não da forma abstrata dela, mas o raciocínio lógico que você vai adquirir com o passar do tempo, assim, toda a sua vida escolar, para você resolver aquilo. E aí, assim, quando eu vi esse vídeo, esse episódio, até naquela série Cosmos, que por sinal eu recomendo, não assistam, pensa, não é que tem razão isso? Igual a gente aprende tanta coisa assim estranha, Bhaskara, fatorial, regra de 3, de Euler, regra de 3, simples, composta. Mas a gente usa isso o tempo todo, mas não daquela maneira abstrata, mas daquela maneira prática.
Por isso que muita coisa, né, a gente pensa assim, vou usar isso aqui para nunca mais. Usa assim. Não da maneira que foi ensinado na escola. Você vai usar dentro da sua cabeça. Tenta pensar assim que o nosso cérebro ele é como se fosse um processador. Tá o tempo todo fazendo cálculos para você poder resolver as coisas mais simples do dia a dia. E essa questão, tanto da educação quanto também da filosofia, né, de você induzir a pensar, né, uma coisa está de mãos dadas com a outra. Porque para você pensar, você primeiro tem que ser educado a pensar. E outra, quando nós pensamos no planeta em si, com todo esse contexto, né, das mudanças climáticas, você está ali, né, tentando mesclar os nossos instintos, da nossa própria sobrevivência e também do nosso pensamento para chegar num consenso, chegar mesmo numa conclusão para a gente poder resolver, nem que seja dentro de casa, com as nossas famílias, no meu caso, né, com os meus alunos, mas fazendo, né, a nossa parte, a gente ainda consegue sobreviver neste planeta, a não ser que tenha uma catástrofe muito grande, que a comunidade global vai ter que se unir, buscar medidas, soluções para poder, de fato, resolver o problema. Não assim de um dia para o outro, ainda mais tratando do clima, tudo é um processo, é muito assim demorado. Vamos ver, né, o que vai acontecer nos próximos anos, que tudo dê certo para todos nós. Olha, enquanto vocês estavam falando aí, eu estava pensando numa coisa, o mais incrível, pareça, isso foi até hoje, eu estava voltando, fui para a igreja, estava voltando da igreja, e no momento que eu estava voltando, eu vi uma imprudência, o cara foi imprudente comigo, e veio para minha mão e eu estava para cá e já não podia ir para outra via, então se eu fosse eu já batia no carro de cá, então ele me assustou, eu tive que segurar um pouco no volante, e aquela imprudência dele me fez pensar uma coisa. Poxa, eu estou dirigindo com perfeição aqui, então não é para isso acontecer. Mas aí, perfeição, eu comecei a pensar. Falei, cara, perfeição é uma palavra muito complexa. Eu não posso falar que eu estou dirigindo com perfeição, uma vez que eu dependo de terceiros. Assim como o nosso corpo, o corpo 100% funcional, funcionando, o nosso corpo é um corpo perfeito. Só que uma vez que eu tenho alguma doença ou acontece alguma coisa comigo, ele não está perfeito, ele está funcional. E a mesma coisa a gente precisa pensar em relação à sustentabilidade, né? Porque o verdadeiro significado de sustentabilidade, eu até busquei aqui para não falar nada errado com vocês, mas é a busca do equilíbrio entre as necessidades presentes e a preservação dos recursos para a futura geração. Então, automaticamente, a gente precisa entender que para que as coisas aconteçam, nós precisamos fazer a nossa parte. Talvez a gente não vai fazer com perfeição, porque não depende só da gente, depende do mundo todo. Mas a gente precisa deixar o nosso mundo funcional, cara. É necessário que isso aconteça. Tem uma coisa que eu acho linda e maravilhosa aqui na Europa. Talvez não é 100% das pessoas que fazem isso aqui, mas é funcional. Não é perfeito, mas é funcional. É a questão do lixo. Eu estou aqui de frente às minhas lixeiras e aqui tem amarelo, azul e verde. Aqui e tem o lixo orgânico, que é outra lixeira e a gente manda para outro lugar. Eu tenho dentro da minha casa 4 lixeiras. E se você descumprir com isso e eles te pegarem, você paga uma multa de 5.000 euros. Se você descumprir isso aqui. 5.000 euros? 5.000 euros. Então, é algo que a gente precisa... Tem que doer no bolso, cara. E é algo que quando eu vim para cá, não foi difícil para eu pegar e fazer isso com perfeição. Porque isso eu consigo fazer com perfeição. A minha parte de ser sustentável, eu consigo fazer com perfeição, que é sair daqui e levar até a lixeira. Agora, a partir do momento em que sai daqui e vai para lá, agora já não depende de mim. Só que a minha parte, ela precisa ser feita. Então, é justamente isso que a gente precisa entender e fazer. Não só a partir de nós. Aqui, para mim, é mais fácil, porque eu vou sentir no bolso se eu não fazer. E eu confesso que eu não fazia isso no Brasil. Mas se eu voltar para o Brasil, quando voltar, se voltar,
Eu já tenho essa conscientização e eu vou fazer sim, porque eu acho agora que isso é o mínimo que eu posso fazer. No Mas Brasil é pronto, difícil fazer isso. é complicadíssimo, No Brasil mas não é não só é... porque a gente não quer fazer, é porque não tem muito É, coleta seletiva no Brasil. Não tem um o próprio incentivo. sistema nosso não. Nosso sistema Não já funciona. trabalha. Mas de toda forma, Pode isso seguir. Mas de qualquer forma, pode funcionar fazer dentro da sua algo casa. pequeno já é alguma coisa. Com certeza, sem dúvida. Mas é isso. Agora, fechando esse capítulo, eu queria passar também a palavra para o nosso querido Felipe, para ele dar a conclusão dele e aproveitar também para deixar aquela frase marota para a gente ficar pensando aí durante a semana. Então, galera, é aquilo. Se cada um de nós fazer a sua determinada parte, tenta pensar até mesmo no nosso planeta como uma espécie de um corpo humano. Um corpo humano é dividido, né, por vários tipos de sistemas. E se você for representante de um determinado sistema, faça a sua parte. Não atrapalhe a vida, né, dos outros sistemas que dependem de você. Faça que nem o Thiago fez, né, você não precisa ter aquela perfeição, mas se você tiver sido condicionado a ser educado e fazer exatamente o que os portugueses fazem, né, com coleta seletiva. Gente, para quem for meu aluno e assiste o podcast, tá vendo aquelas lixeirinhas coloridas ali da escola? Cada uma tem uma função específica. Ajude também a vida dos nossos amigos lixeiros. Eles são os caras mais camaradas. Daqui a pouco, época natalina, eles vão estar lá apitando, fazendo aquela algazarra toda. Ajude o trabalho deles também. Ajude o trabalho também daqueles que estão, né, ralando demais, né, nesses grandes lixões. Vamos fazer a nossa parte, sim. E outra, evitem também esse consumismo exacerbado. Se comprar uma garrafinha d'água, guarde, vai aproveitando até ela começar, de fato, a vazar. Aí, beleza, você vai separar ela bonitinha do seu lixo, né, para ela que ela possa ser, talvez, aproveitada em outra coisa, virar, por exemplo, material para uma impressora 3D para fazer uma determinada coisa, enfim. E outra dica também muito importante, principalmente para aqueles que são mais velhos, eduquem os seus filhos, ensinem, né, a importância que tudo depende apenas de nós. E se fizermos boas ações, teremos em si bons frutos. Não plantem eucaliptos, plantem outras coisas mais agradáveis, por exemplo, né, um pé de limão para a gente fazer aquela limonada coletiva, para aliviar até mesmo esse calor que a gente vem sentindo no Brasil nessas últimas semanas. E para encerrar, até mesmo na gravação do episódio, eu pensei assim, poxa, uma frase sobre esse caos, né, que a gente tem vivido, sobre essa mudança climática, o consumo exacerbado, e veio na minha cabeça, né, um livro lindíssimo de Sêneca, até recomendo a leitura dele, chama-se Cartas a Lucílio, escrito por Sêneca, que é um grande estoico, e nele ele fala numa passagem que, para ele, né, que para toda ganância, toda a natureza é insuficiente. Vamos parar para pensar que não todos nós, mas aquela minoria ali que tem o poder em mãos, ela é gananciosa e fica querendo dominar a natureza de qualquer custo. A gente não tem a necessidade de dominar a natureza, mas se adaptar a ela vai ser a solução para que podemos viver de fato uma vida melhor, uma vida mais saudável, uma vida mais feliz. Porque se você cuidar melhor do seu espaço, conhecer melhor a natureza, eu tenho certeza que a humanidade em si ela vai viver por muito tempo. E outra, a gente não tem que voltar para o tempo das cavernas para ficar usando clavas, batendo na cabeça das pessoas, e sim a gente usar a nossa razão em prol de tudo o que está acontecendo aqui. E com essas palavras belíssimas, né, de Sêneca, eu desejo a vocês uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Vamos vencer esse mês de dezembro que está apenas iniciando. Tamo junto, galera. É isso.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Cadinho Podcast. Então eu quero te pedir, se você gostou, para você curtir, comente aqui, marque um amigo e ative o sino de notificação, porque dessa forma você vai ficar ciente de todas as vezes que a gente fizer e lançar um novo episódio. E é isso. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!